Bom, eu vou dar boa noite ao Kim. Bem-vindo ao Papo Antagonista, Kim Kataguiri. Boa noite, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês e vamos embora para a pauta. Muito bem. Essa cadeira que você está sentada é de gamer, porque o fone né? Só o fone. Infelizmente a cadeira não, porque eu estou em São Paulo. Ô, Kim, você que vem para o Senado em 2022, o que você está achando dessa nomeação do Ciro Nogueira? O Bolsonaro se entregou ao Centrão ou ele assumiu o Centrão de vez? Eu sou inelegível para o Senado, infelizmente, Cláudio, por causa da minha idade, mas eu acho que é a completa morte, né, do eleitorado ideológico do Bolsonaro, né? Como é que pode alguém ainda defender um sujeito, né, que se diz contra o PT, um sujeito que se diz contra a corrupção, contra o PT, e que nomeia um réu, né, um sujeito denunciado na Operação Lava Jato por ser um dos líderes do quadrilhão do PP. Não era justamente ele que dizia, e eu vi ainda agora, no próprio Antagonista, né, uma nota com o Bolsonaro falando que foi uma indicação técnica, mas pelo amor de Deus, você acabou de ler o currículo do sujeito aí, as técnicas dele estão muito bem explicitadas aí na matéria que você já colocou no perfil de Ciro Nogueira, né? Um dos líderes do Centrão, né? E o Bolsonaro promove esse casamento com o Centrão, né? Justamente para beneficiar os seus aliados, para beneficiar, né, os seus esquemas, para se blindar da queda do presidente da República, né? De qualquer tipo de escândalo, de qualquer tipo de iniciativa para derrubar o seu governo, e agora entrega completamente de porta aberta ali os seus ministérios, os seus cargos, né, para o Centrão, e agora a indicação do Ciro Nogueira é símbolo disso, né? Duas coisas, Kim. O Bolsonaro disse ontem que precisa de réus para poder fazer a sua articulação política, para poder ter governabilidade. Você concorda com isso? Você que está aí dentro, na Câmara dos Deputados, que tem de lidar todo dia com essa gente, fala a verdade. Precisa ou não? Olha, Cláudio, nem o governo Temer, que foi o governo conhecido aí por ter mais articulação política, por ter melhor relacionamento com o Congresso Nacional, teve ministro réu, né? Aliás, a política do Temer era justamente tocar para fora ministros que fossem denunciados e que se tornassem réus. Então, não, a gente já tem a experiência de aprovação de reforma do ensino médio, de PEC do teto de gastos, né? Um debate dificílimo, um início de debate de reforma previdenciária, né? Uma reforma trabalhista com fim de imposto sindical, sem precisar ter réu como ministro, porque agora no governo Bolsonaro, em que nenhuma reforma anda, e aliás, reforma tributária andando para trás, reforma administrativa que não mexe com o privilégio de ninguém e não aprova privatização nenhuma, por que nesse governo você precisaria de um réu, né, quando na verdade o presidente está o Centrão está fazendo agora, Cláudio, a xepa. Ele não tem fidelidade nenhuma com o governo Bolsonaro. Os mesmos líderes ali do governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Temer, agora estão no governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, né, é o mais ingênuo, né, de todos os presidentes, né, ingênuo assim, a gente sabe muito bem as razões pelas quais, né, ele deixa essa abertura do Centrão no governo, mas é o mais inepto, né, a exercer a presidência da República, e justamente por isso deixa o principal ministério do governo, que é a Casa Civil, nas mãos do Ciro Nogueira, que, como você bem colocou, não tem fidelidade nenhuma com o bolsonarismo, nem com coisa nenhuma. Uma correção, você falou currículo do Ciro Nogueira, o seu Cílio Santos Souza está corrigindo aqui no nosso chat, dizendo currículo não, é capivara. Uma pergunta do Isaías Júnior, como vocês, e aí eu incluo você, a MBL, você falou de ingenuidade do Bolsonaro, como vocês acreditaram no Bolsonaro? Olha, o que a gente fez foi um voto útil no segundo turno no Bolsonaro, né? E aí, efetivamente, eu não vejo muita alternativa na época que a gente tinha para fazer no segundo turno em 2018, né? Ainda mais sofrendo o que a gente sofreu nas mãos do PT, né? Pô, fui atropelado, apanhei, sangrei, tive que trocar minha mãe de endereço, fui processado, fui alvo da máquina de assassinato de reputações do PT. A gente nunca imaginaria que o Bolsonaro seria tão ruim assim, né? Que chegaria no ponto de fazer uma máquina de assassinato de reputação da mesma maneira que o PT, de nomear um PGR petista, de nomear ministros já alinhados aos já nomeados ministros do Supremo Tribunal Federal, de promover tamanhos retrocessos de combate à corrupção que nem o PT conseguiu, como a lei de abuso de autoridade, afrouxamento da lei de improbidade, né, tentativa, né, com o aliado do presidente Bolsonaro, o Arthur Lira, de pautar a PEC da impunidade. Sinceramente, na época, não seria capaz de ver que ele
o sujeito que iniciou nomeando o Sérgio Moro seria capaz de se voltar tanto assim contra a pauta de combate à corrupção. Eu sequer acreditaria que ele teria força para fazer isso, ainda que ele tivesse a intenção, mas infelizmente eu vejo que boa parte das pessoas está desacreditada, né, está desesperançosa em relação ao governo, em relação a qualquer mudança. Infelizmente, em relação à política, esse é o nosso medo, né? As pessoas vão ficando desestimuladas, não veem saída, não veem solução, acabam desistindo de participar da política como cidadão, né? Cidadão de fato, de direito, precisa ser consciente politicamente, precisa acompanhar a política para poder evitar, né, que o Ciro Nogueira defina o seu futuro. Diego Amorim? Ô, deputado, boa noite. No meio de tudo isso, a gente teve aí a aprovação do golpe do fundão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, de 5,7 bi, agora a manobra aí do Jair Bolsonaro para tentar emplacar um fundão de 4 bilhões. Eu conversava agora há pouco, na tarde de hoje, com um vice-presidente de partido, ele dizia, olha, vocês ainda não entenderam a gravidade disso, não. É dinheiro demais que vai rodar aí nessa campanha do ano que vem, tudo isso com o aval do governo. Você está convencido, deputado Kim, de que o governo participou, conduziu e fez toda essa manobra para aparentar um recuo do fundo que vai acabar garantindo, no fim das contas, o dobro do atual? Mas é óbvio, é muito claro, cristalino, não existe pauta que seja aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado da República de hoje que não passe pela articulação do governo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro apoiou os presidentes das duas casas, né? O presidente da Câmara, principalmente, extremamente colado ali no presidente da República, pauta tudo que o presidente da República quer, trava nas comissões aquilo que o presidente da República não quer. Então, o Bolsonaro estava sabendo da lei de diretrizes orçamentárias e os deputados bolsonaristas estavam sabendo muito antes, votaram a favor porque eles vão usar o fundão depois. Pode ver cada um deles, os deputados bolsonaristas indignados, que absurdo, aumentaram o fundo eleitoral, não sei o que, lá, vai todo mundo usar na campanha do ano que vem. E o eleitor gado bolsonarista vai esquecer ou vai passar pano, vai falar, se o bolsonarista não usar, o petista usa, é a única maneira de enfrentar a máquina, etc. É a mesma balela que a gente escutou, e agora ele ainda quer repetir a mentira, né, que ele já utilizou em 2019, 2020, né, para a sanção do valor do fundo eleitoral, dizendo que se ele não sancionasse, ele sofreria crime de responsabilidade. Bobagem. O veto é um poder do presidente da República, como o voto é um poder de um parlamentar. O parlamentar pode votar e é imune para votar do jeito que ele quiser, assim como o presidente da República é imune para vetar do jeito que quiser, mesmo porque não é ele que tem a palavra final, é o Congresso Nacional. Então, se ele cometer qualquer abuso no veto, ele não é responsabilizado na justiça. O veto é simplesmente derrubado pelo Congresso e ele não sofre nenhum tipo de punição, muito menos por crime de responsabilidade. Deixa eu aproveitar o teu gancho e chamar um VT de hoje, do Bolsonaro. Ontem ele falou que talvez 4 bi em vez de 6 e tal. A gente mostrou que isso é uma estratégia manjada, né? Eu colocar o bode na sala, bota um bode de 6 bi, tira, deixa um bode de 4. O bode continua lá, que é a meta original. Agora, hoje, ele já disse outra coisa. A gente agora já está aqui na expectativa se vai ser 6 bi mesmo. Solta, por favor, e depois volta. Freitas. O parlamentar pode votar o que bem entender, sim ou não, ninguém não é questionado. É nem violável por qualquer palavra, opinião e voto. Agora, se eu sancionar ou vetar o que vem na minha cabeça, eu estou em curso de crime de responsabilidade. É igual a questão do fundão. O fundão foi criado em 2017. Eu não era presidente, era o presidente Michel Temer. Tá? E toda vez que tem eleições, o que a lei manda fazer? Pega o valor anterior, bota a inflação em cima, eu dou o fundão. Então, no caso desse, eu não posso vetar, porque se eu vetar, eu estou deixando de cumprir a lei de 2017. Nesse caso, no novo fundão, extrapolaram. Então, eu posso vetar. Vetar o quê? O excesso. Já estão me criticando. De quando dá vontade de falar, vocês merecem os governadores, os presidentes que tiveram anteriormente. Merece. Não, merece. Você está cansado de ver presidente se fazer de vítima, Kim? Voltando na sua explicação, você acabou de falar que o que ele disse aí é mentira, é fake, é bobagem, né?
Então, mentira das mais deslavadas, mesmo porque a lei de diretriz orçamentária, ele quer dizer que, primeiro, tem uma lei de fundo eleitoral. A lei de fundo eleitoral independe da lei de diretrizes orçamentárias. O que a lei de diretriz orçamentária está fazendo é carimbando o orçamento para que o governo, na LOA, a lei de diretrizes, estabelece diretrizes. Quais são os rumos, quais são os nortes do orçamento, quais são as prioridades do orçamento. A lei orçamentária, ela define os valores. O que a LDO está fazendo agora com o fundão é vinculando 25% dos recursos da Justiça Eleitoral, obrigando o presidente da República a mandar uma LOA com 25% do valor. O presidente pode vetar a LDO sem alterar e mexer em nada na lei de fundo eleitoral, na lei de fundo partidário. Isso não afeta os poderes dele de maneira nenhuma. É uma mentira deslavada, é uma mentira escancarada. Assim, é um negócio assim. Mas agora, no final da fala do presidente da República, eu não posso discordar. Né, tendo tanta gente ainda defendendo o presidente, eu passo a acreditar que realmente nós merecemos muitos presidentes que nós tivemos e o presidente que a gente tem hoje, porque ver gente defendendo ainda esse canalha, ver ainda gente defendendo o presidente corrupto, tendo a corrupção escancarada nos olhos, tendo o Ciro Nogueira nomeado para a Casa Civil, sancionando aumento e articulando aumento de fundo eleitoral, realmente é um povo que pede para ter político populista, para ter político oportunista. É triste, né, ouvir isso do presidente da República. É engraçado, né? Essa frase dele me soa familiar. Toda hora ele vai e fala assim, eu não posso, virou um mantra, né? Imagina, se o presidente da República diz toda hora, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Há de se perguntar, afinal de contas, o que fazes, né? Aí, Jair Bolsonaro? Você falou de outros presidentes, só queria fazer um registro, porque o Lula, obviamente, oportunista, foi às redes sociais questionar, dizer, né, que o Bolsonaro estava refém do Centrão, ele que foi refém do Centrão também, eu não sei se é refém, é a melhor palavra, ou ali parceiro, né? Mas essa é a realidade. Diego, quer mudar a pauta? A gente tem outras perguntas para você, Kim, só um segundo. Vamos lá, deputado, o senhor está hoje no DEM, a gente viu aí nos últimos dias uma movimentação nos bastidores em Brasília de possíveis conversas, de fusões de partidos, o DEM poderia conversar com o PSL, com o próprio PP do Ciro Nogueira. Eu queria te perguntar quem que você vê do lado do Bolsonaro em outubro do ano que vem. Quais os partidos, quais grupos políticos hoje você consegue ver de fato apoiando a reeleição do presidente? Por enquanto, Diego, eu só vejo dois. PP, né, e o PP pode mudar a qualquer momento, mesmo porque suas principais lideranças são no Norte e no Nordeste, onde o Lula pontua mais, e a gente conhece muito bem a opinião do Ciro Nogueira sobre o Lula, viralizou nesses dias ele falando que é o melhor presidente da história do país, etc., e que o Bolsonaro é um fascista que quer matar pobre. E agora ele é ministro desse sujeito. E o PTB, né, que é o maluco, é o Roberto Jefferson, que todo dia posta um vídeo novo com arma ameaçando alguém, pedindo para ser preso pelo Supremo a qualquer momento, ou pela Justiça Comum, né? Tá chegando o dia em que ele vai ser preso e vai se dizer perseguido político, né? Qualquer cidadão comum, se já tivesse feito aqueles vídeos malucos que ele faz com arma ameaçando gente, já teria sido preso. Acho que só não foi preso até agora por causa da visibilidade que tem, mas é questão de tempo. Eu só vejo, né, por enquanto, esses dois partidos. PL, Solidariedade, né, Republicanos, outros partidos que hoje integram a base do governo Bolsonaro, ou vão ter seus projetos próprios ou vão apoiar o Lula, né? Esses líderes partidários já estão dialogando com o Lula, já estão negociando cargos no futuro governo Lula, né, se o Lula for eleito, e tendo espaço, né, para ter ministérios, etc., né, nessa crítica hipócrita que o Lula está fazendo, né? O Bolsonaro virou refém do Centrão, o Lula de fato não era refém, né? Ele pagava a mensalidade, sabia exatamente quando estava pagando e participava do esquema de pagamento. Aí quando o Bolsonaro faz a mesma coisa, só que de maneira muito mais amadora, ele quer dizer que o Bolsonaro virou refém do Centrão. Mas enfim, eu não vejo muita gente sobrando, né, partidariamente sobrando no barco do Bolsonaro. Não vejo DEM indo com o Bolsonaro, PSDB indo com o Bolsonaro, Republicanos indo com o Bolsonaro, Solidariedade, PL, né, boa parte dos maiores partidos ou vão ter candidaturas próprias, ou vão liberar suas bancadas para apoiar quem bem entender, ou vão apoiar o Lula. O Kim, o que você acha do Rodrigo Pacheco como terceira via, essa candidatura que vem sendo articulada nos bastidores aí por Kassab e Anastasia? Eu não sei o que o Kassab está fazendo, acho que talvez seja um balão de ensaio para lançar o nome do Rodrigo Pacheco para ver se cola, mas eu não vejo o Rodrigo Pacheco com visibilidade, com projeção nacional
para enfrentar uma campanha presidencial, né? As pessoas não sabem quem é o Rodrigo Pacheco, né? Eu não vejo ele com viabilidade eleitoral para avançar, não. O Diego? Manifestações, deputado. 12 de setembro, vocês têm aí esses protestos convocados contra Bolsonaro, junto com o movimento Vem Pra Rua também. A gente já viu aí os lulistas indo para a rua novamente nesse último fim de semana, com um pouco menos de força. A minha pergunta o time. Eu sei que vocês tiveram que jogar para 12 de setembro em razão da pandemia, fizeram muito bem, então de parabéns por isso. Mas à medida que a vacinação vai avançando, as pessoas vão se sentindo mais seguras, a CPI da Covid talvez até setembro já esteja em outro clima, com outra temperatura. Enfim, a minha pergunta vai ter pauta para gritar fora Bolsonaro em 12 de setembro? Vai ter pauta até outubro do ano que vem? Sem dúvida nenhuma, né? Mesmo porque o próprio Bolsonaro é uma usina de crises, né? Ele dando o Ciro Nogueira ali na Casa Civil já é pauta para catalisar a população a se indignar cada vez mais contra o seu governo. E eu não acho que as manifestações da esquerda façam efeito, porque elas reforçam a posição do Bolsonaro, né? A posição do Bolsonaro contra o Lula, essa polarização. E as manifestações que realmente doem no Bolsonaro são manifestações que pegam o eleitorado dele, de quem votou nele, se arrependeu, de quem fez voto útil nele e não vai fazer nunca mais, de quem prefere num segundo turno quem fez voto útil, né, no Bolsonaro contra o PT, agora vota nulo, não quer nem o PT, nem o Bolsonaro em hipótese nenhuma, né? Então é esse público que a gente tem trabalhado. A CPI da Covid, eu acho que teve 2 semanas para analisar documentos, especialmente quebra de sigilos aí, bancário, telefônico, e acredito que nas próximas semanas a CPI deve ter materialidade suficiente para começar a fazer pedidos de prisão ao Ministério Público, para que o Ministério Público encaminhe esses pedidos contra autoridades, inclusive, né? Pelo menos é esse o caminho que eu vejo a quem leva um trabalho, porque tem quem faz palanque, né? Tem quem faz palanque, mas tem também quem faça trabalho sério de investigação. Eu vejo essa linha sendo seguida e o clima para a manifestação dia 12 de setembro só se aquecendo. Eu ia te perguntar a tua avaliação em relação ao trabalho da CPI, porque às vezes fica a sensação que o Senado, especialmente a CPI da Covid, faz muito oba-oba, a imprensa acaba sendo direcionada para a narrativa do oba-oba, e enquanto isso está passando, como dizia o Ricardo Salles, está passando uma boiada na Câmara, depois passa no Congresso, como aconteceu aí com o Fundão, com a própria LDO, tem muita coisa ainda para a gente ver na LDO, que pode ter passado aí e ninguém se deu conta, né? Eu não sei, você está na Câmara, como é que você está vendo isso? Você acha que está passando a boiada? Como a gente acabou de presenciar isso acontecendo, tem outras boiadas passando. Você está de olho nisso? Você está com a lupa aí, está exercendo a sua função de fiscalização diária aí? Eu estou o máximo possível, né? Infelizmente, o presidente da Câmara alterou o regimento interno para ele ter poderes quase que imperiais sobre a Câmara dos Deputados, né? E ele fez isso justamente depois que a gente conseguiu organizar um grupo para obstruir a PEC da impunidade e derrotar a PEC da impunidade, né? Foi justamente após a minha obstrução na PEC da impunidade, que inclusive o presidente Arthur Lira retirou minha relatoria do projeto de lei de licenciamento, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E agora, sem resistência, sem instrumentos regimentais para a gente segurar essas pautas, para ter atenção, e com a imprensa, concordo com você, acho que a imprensa está indo muito na onda de focar só na CPI e deixando a Câmara dos Deputados do jeito que Arthur Lira gosta, bem escondida, sem pressão nenhuma de opinião pública, passando afrouxamento de lei de improbidade, vai discutir aí o novo Código Eleitoral que vai acabar com a prestação de contas de fundo partidário, e isso está correndo nas escuras. Ele vai fazer igual o fundo, vai pautar da noite para o dia, e aí quando todo mundo vê, já foi aprovado. Tenho tentado alertar, né, as pessoas para esse assunto da revisão do Código Eleitoral. São 900 artigos ali que vão, sabe-se lá o que está sendo desenhado, mas um trecho do texto já vazou, que é o uso indiscriminado de fundo partidário para fazer chopada, para fazer churrasco, para fazer o que quer que bem queiram, mais do que a farra que já fazem hoje, prestando contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, sim, né, tá passando a boiada, sim, e acho que a imprensa poderia dar um pouco mais de atenção ao que acontece na Câmara dos Deputados, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e vejam que o Congresso Nacional não é só a CPI, apesar da CPI exercer
de um lado, um trabalho fundamental, né, com documentos, com provas que devem se materializar numa denúncia, num pedido de indiciamento muito, muito em breve, e por outro lado, gente que faz oba-oba, gente que só usa para fazer palanque com pergunta que não vai incriminar ninguém, né? É preciso colocar a bola no chão, né? Porque, de fato, uma investigação como essa, você, para fazer um relatório, concluir um relatório que seja consistente, que tenha elementos probatórios com pedido de indiciamento para uma denúncia, tem que ter realmente, né? Não adianta só blá blá blá, tem que ter documento, tem que ter prova, tem que ter depoimento corroborando, tem que ter aí realmente um material probatório fundamental, importante. Olha só, tem uma pergunta aqui da Ellen Torres. Pergunte aqui para o Kim a opinião dele sobre voto distrital e semipresidencialismo. Eu sou completamente favorável ao modelo com um voto distrital misto, né, que você separe um voto ideológico, né, porque você não tem bairro de liberal, bairro de socialista até tem alguns, mas você não tem os votos ideológicos ali separados em regiões para você ter o voto, na minha avaliação, né, o voto distrital puro, mas acho que a maior parte, para mim, faria uma proporção 70-30, né, 70% de voto distrital, 30% de voto proporcional para você aproximar o eleitor, deixar as campanhas mais baratas e etc. E eu sou completamente não semipresidencialista, parlamentarista, né? Eu acho que o presidencialismo é uma usina de crise, é muito difícil você tirar o presidente da República, você precisa provar o crime de responsabilidade, você precisa passar por todo um processo desgastante de impeachment que paralisa o país, e no parlamentarismo é o seguinte, o chefe de governo perdeu a maioria no parlamento, elege um novo. Ah, mas vamos fazer parlamentarismo com esse congresso que está aí? Não, numa eleição parlamentarista, o foco do debate presidencial, entre aspas, para primeiro-ministro, está no parlamento. Então, os candidatos vão disputar o parlamento e vão pedir votos para os seus partidos e para os seus candidatos para formar a maioria, né? Não vai ser o Congresso Nacional que a gente escolheu hoje que vai definir. Hoje, a maior parte da população sequer vota para o Congresso Nacional. Ou não vota para ninguém, ou vota só em presidente da República, né? Então, na minha avaliação, é um sistema muito mais fácil de você cobrar o parlamentar. Você pode revogar o mandato parlamentar, inclusive, dar um voto de desconfiança não só para o primeiro-ministro, mas para qualquer deputado no seu distrito e fazer uma nova eleição. A qualquer momento o sujeito pode perder o mandato, se ele cometer algum crime, se ele descontentar ali o seu eleitorado, faz um plebiscito, o plebiscito vai para uma eleição e derruba o cara. É mais estável, é menos suscetível a líderes populistas, é menos suscetível a ataques à democracia, existe uma literatura ampla, científica sobre isso. Então, eu pessoalmente sou a favor do voto distrital misto e do parlamentarismo. Diogo Amorim. Tem mais duas perguntinhas para você. A primeira é se você acha que o voto impresso morreu de vez ou tem alguma chance de ganhar uma sobrevida aí na volta do recesso parlamentar. A segunda talvez interesse menos a nossa audiência, mas interessa muito para jornalista político. O PSL está contando com a filiação de vocês, do MBL, para até inclusive lançar o Arthur Duval como candidato pelo partido em São Paulo, ao governo no ano que vem, se isso está certo já. Bom, ainda começando pelo final, né, ainda não está certo, a gente ainda conversa para ter essa confirmação, né, da pré-candidatura. A pré-candidatura do Arthur é certa, que a gente lança o Arthur para o governo do estado, isso é 100% de certeza, e a gente já começa a trabalhar plano de governo, pré-campanha e etc. Agora, a definição do partido, a gente ainda tem conversas finais a fazer com o PSL, estão bastante avançadas, mas ainda não tem o martelo batido. E esqueci a outra pergunta que você fez, foi sobre... Voto impresso. Voto impresso. O voto impresso, eu acho que, bom, primeiro foi uma tentativa do Bolsonaro de descredibilizar o sistema eleitoral. Eu mesmo, pessoalmente, já fui favorável ao voto impresso. À época que o PT estava no poder, eu tinha um receio de que ele aparelhasse as instituições a ponto de fraudar as eleições, de fraudar as urnas. Não aconteceu, né? O Bolsonaro se elegeu, eu me elegi, né? Outros vários conhecidos ali, parlamentares, se elegeram em 2016, em 2020, prefeitos, né, vereadores, e não houve, mesmo com 3 ministros, né, indicados pelo PT, você não teve essas fraudes. Então acho que o sistema provou-se seguro, e o Bolsonaro tentou utilizar essa narrativa para já preparar a derrota dele, seja em 2022, né, ou seja, via impeachment. Ele tenta descredibilizar as instituições a todo momento, para dizer que qualquer coisa que ocorra contra ele é inconstitucional, é um golpe, é uma armação contra ele, sendo que ele mesmo se elegeu, né, pela urna eletrônica durante 30 anos aí para parlamentar e nunca acusou fraude nenhuma. Em 2018, mesmo que ele disse que tem prova de fraude no primeiro turno, também nunca fez nenhum tipo de denúncia, nunca falou sobre isso, só agora que é presidente da República. Mas acho que morre agora sim na comissão, porque só mesmo os deputados bolsonaristas
bolsonaristas, assim, que são os 30 dos 513, que realmente defendem ferreamente, e alguns também de esquerda ali por causa do Brizola, que era um grande defensor do voto impresso, etc. Mas tirando isso, não tem nem de longe maioria para 308 votos para aprovar essa PEC. O Kim, fala para o Paulo Martins que tem já blockchain, certificação digital. Se quiser melhorar a auditagem dos votos, tem tecnologia para isso, né? Imprimir papel, imprimir voto ali, realmente, acoplar uma urna, é problema certo, e é voltar para o passado. A gente tem tecnologia para fazer isso, fica a dica aí. Eu queria, já vou encaminhando aqui para o nosso encerramento, sei que a tua agenda é apertada. Mais cedo, o Alessandro Vieira, senador, falando justamente do Bolsonaro, dessas ameaças constantes. A gente teve recentemente aí ameaças, algumas mais veladas, outras mais diretas, até do ministro da Defesa, do Braga Neto, em relação a essa questão do voto impresso, em relação à possibilidade de não ter eleição, caso não tenha implementação do voto impresso, enfim, ameaças ao sistema democrático, ameaças que são intoleráveis. O Alessandro Vieira disse hoje, mais cedo, o seguinte, que o Bolsonaro testa os limites da democracia e que o Brasil não pode esperar até outubro de 2022 para saber se vai ter golpe ou não. O ataque diário é preparação para um autogolpe. Eu te pergunto, você, no teu dia a dia aí parlamentar, qual é a tua sensibilidade em relação a essas ameaças, em relação às garantias que o Arthur Lira dá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa reagir o mais rápido possível contra, e inclusive aprovei a convocação do ministro Braga Neto, né, para se explicar sobre a nota assinada aí pelas 3 armas, pelos comandantes das 3 armas, especialmente o comandante da Força Aérea, né, dizendo que tem base legal para agir. A gente não sabe que base legal é essa, qual é a ação que ele tem essa base para agir, tentando intimidar a CPI, porque ela se aproxima de militares corruptos, que existem sim, né, apesar do discurso, né, bolsonarista ali, quase que lúdico, né, saudosista da ditadura, dizendo que na época não tinha corrupção e etc e tal. Óbvio que tinha, o que não tinha era órgãos de fiscalização e controle, como o Bolsonaro está tentando destruir agora para dizer que não tem corrupção no seu governo. E então utilizam-se dessas afirmações golpistas para tentar intimidar o parlamento não pode se intimidar, e o próprio Bolsonaro prepara sim campo para golpe, prepara campo. Tudo que ele faz, tudo que ele fala é sempre no sentido de diminuir a credibilidade das instituições, é sempre no sentido de minar qualquer instituição, qualquer pessoa, qualquer organização da sociedade civil que não seja ele, que não seja dele, que não seja apoiadora dele, né? O Bolsonaro tem uma mentalidade stalinista, qualquer dissidência, né, principalmente dentro da direita, é tratado como inimigo mortal e é perseguido e é um inimigo a ser destruído, mais do que o suposto inimigo do Bolsonaro, que seria o PT. Então eu não tenho dúvida de que a gente precisa reagir energicamente contra as afirmações do Bolsonaro. Num país civilizado, desenvolvido, Bolsonaro já estava preso. Você não pode fazer esse tipo de afirmação, nem nenhum comandante das Forças Armadas é ameaçado a golpe, e ainda dizer que, aspas, quem tem arma não ameaça, o que já é uma ameaça por si só. Então eu não tenho dúvida de que esses ministros precisam ser enquadrados, né? Os comandantes das 3 armas precisam ser enquadrados, o ministro da Defesa precisa ser enquadrado, o presidente da República precisa ir preso. Muito bem. Kim, muito obrigado pela tua presença aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Boa noite. Perfeito, eu permaneço à disposição para prestar contas aí para vocês.